E se eu dissesse que talvez, só talvez, a sua vontade de comer chocolate às 3 da manhã, aquela que aparece do nada e insiste em existir mesmo quando você já está de pijama e não tem nenhum chocolate em casa, tem mais a ver com moléculas invisíveis do que com a sua força de vontade? Pois é, parece até uma desculpa conveniente do tipo, não fui eu, foi meu cérebro químico. Mas infelizmente, ou felizmente, dependendo de como você olha, a ciência meio que concorda. O que significa que você não é um ser livre e racional, ou pelo menos não totalmente. E não, isso não é uma introdução filosófica. Isso é só a realidade biológica, escrita em linguagem química. Agora, respira fundo. Imagine uma sala de aula longa, fria, com janelas emperradas, cortinas bege que nunca foram lavadas, e aquele quadro verde que parece ter mais poeira do que giz. Você está sentado ali, olhando para o professor, eu no caso, que insiste em falar sobre moléculas como se elas fossem mais fascinantes que videogames, ou que as fofocas de corredores de escola. O problema é que, de algum jeito, elas são. Pelo menos para a sua vida prática, mesmo que você não queira admitir. É nesse clima quase anestésico que a gente vai passar pela primeira hora de hoje. Parabéns por ainda estar aqui, inclusive. Dopamina. Nome bonito, quase musical. Se a gente ignorar que parece também um suplemento que venderiam em academia. Compre sua Dopamina Ultra 3000, agora com 50% mais foco e disposição. Não, não é nada disso. Na verdade, a dopamina é uma daquelas moléculas chamadas neurotransmissores, que nada mais são do que mensageiros químicos. Ou seja, o cérebro inventou o próprio correio, mas sem carteiros simpáticos ou caixinhas vermelhas de cartas. É um correio interno, silencioso, e que você só percebe quando ele falha. O mais engraçado é que ele não entrega cartas educadas, cheias de selos. Ele entrega sensações, vontades, pequenas explosões de motivação e, às vezes, problemas. Claro, você pode estar se perguntando, por que raios eu deveria ouvir quase 2 horas sobre isso? E eu respondo, porque é assim que você entende que quase nenhuma escolha sua é realmente sua. Sabe aquele momento em que você fica feliz porque ganhou um like em uma foto? Ou aquele suspiro de satisfação ao terminar um trabalho antes da meia-noite? Pois é, não é mérito seu. Foi dopamina. Você, meu caro ouvinte, é só o palco. E quem faz o show é uma molécula de nome engraçado. A pergunta real é, se a dopamina decide, quem é você, afinal? Mas calma, a gente não vai entrar nisso ainda. É só o primeiro parágrafo. E antes que você pense em sair daqui, já aviso. Se você ainda não dormiu, talvez queira ver outro vídeo depois, ou comentar que esse está muito devagar, ou até clicar em curtir, só para ver se a dopamina responde. Até esse gesto simples de apertar um botão azul ou dar um joinha é dopamina em ação. Você acha que faz porque quer, mas na verdade só está obedecendo a um sistema de recompensa que vem do seu cérebro. Então sim, eu acabei de usar o próprio assunto da aula como chantagem emocional. Mas relaxa, ninguém vai corrigir a sua lição de casa amanhã. Pense na dopamina como aquele aluno invisível da sala que misteriosamente decide a dinâmica de todo mundo. Ele nunca levanta a mão, nunca fala nada, mas influencia as conversas, os cochichos e até a nota final. Ele não é o protagonista, mas sem ele, a peça inteira não anda. E como toda boa história de sala de aula, tem momentos em que esse aluno resolve puxar a fila para a bagunça. E aí, claro, dá confusão. Só que aqui, a confusão é dentro da sua cabeça. Literalmente. Imagine uma cidade noturna, cheia de ruas, cruzamentos, placas confusas e semáforos que piscam no ritmo errado. Esse é o seu cérebro. Agora, imagine que cada carro que passa por ali é um sinal elétrico, tentando chegar em algum lugar. A dopamina é como se fosse o pedágio, aquele ponto que decide se você pode seguir em frente ou não. E sim, é claro que às vezes ela cobra caro demais, outras vezes deixa passar de graça. Não tem lógica perfeita, mas o fluxo da cidade depende dela. É curioso pensar que uma molécula tão pequena pode gerar algo tão grande quanto a sensação de prazer, ou de expectativa, ou até de frustração. Aliás,
um detalhe interessante. A dopamina não entrega exatamente prazer. Ela entrega o desejo do prazer. Parece detalhe técnico, mas muda tudo. É como aquele professor que promete: isso cai na prova. E você acredita, estuda, sofre e no fim não cai. A dopamina não é a prova em si, é o anúncio enganoso. E ainda assim, sem esse anúncio, você não se mexeria. O paradoxo é simples. Nós vivemos correndo atrás de recompensas que, na prática, quase nunca se concretizam exatamente como imaginamos. Você espera aquele lanche suculento, aquele crush responder, aquela promoção. Mas o que realmente mexe com você é a antecipação. É a dopamina dizendo: vai lá, corre atrás, quem sabe. E claro, quando você consegue, a sensação dura menos que o recreio da escola. Depois disso ela some, e lá vai você, atrás de outra promessa. E isso acontece em todos os níveis. Desde um rato de laboratório apertando uma alavanca, esperando receber comida, até você esperando aquele e-mail que nunca chega. Aliás, um dos experimentos mais famosos da história da neurociência mostrou que ratos podem passar o dia inteiro, até a morte, apertando uma alavanca que ativa a dopamina, mesmo sem receber comida. Eles literalmente esquecem de comer, beber e dormir, só para continuar ativando o sistema. E, se você está aí rolando o feed sem parar, talvez a diferença entre você e o rato não seja tão grande assim. Agora vamos pensar nisso de outro jeito. Será que a dopamina é um presente ou uma maldição? Por um lado, sem ela você não teria motivação para sair da cama, nem para comer, nem para viver. Por outro lado, com ela em excesso, você pode se perder em vícios, compulsões, escolhas desastrosas. É como se fosse aquele amigo que te chama para sair todo dia. Às vezes é divertido, mas, se você seguir sempre, não sobra tempo nem para estudar. E aqui está a parte mais irônica. Enquanto eu falo tudo isso, seu cérebro está liberando pequenas doses de dopamina só pelo simples fato de estar aprendendo algo novo. Ou melhor, pela expectativa de que está aprendendo algo novo. Se você vai lembrar disso amanhã, aí já é outra história. Mas por enquanto, essa sensação de estar descobrindo alguma coisa é real. Ou pelo menos parece real. E sinceramente, isso já é o suficiente para te manter ouvindo. Então, resumindo. Não, na verdade, eu não vou resumir nada, porque esse é só o começo. Você está preso em uma sala de aula imaginária onde o assunto é a molécula que decide suas escolhas mais íntimas. Talvez você nunca mais olhe para um like, para uma barra de chocolate ou até para esse vídeo do mesmo jeito. Ou talvez olhe exatamente do mesmo jeito. Porque, adivinha, a dopamina já te convenceu a não ligar tanto assim. De qualquer forma, o que importa é que esse pequeno mensageiro químico, escondido nas profundezas da sua cabeça, é muito mais poderoso do que parece. Ele não está interessado no seu livre-arbítrio, no seu plano de vida ou no seu sonho de viajar o mundo. Ele só está interessado em manter você em movimento. E se você acha isso pouco, pense de novo. Sem dopamina, você não estaria nem me ouvindo agora. E o mais engraçado, ou triste, dependendo da sua visão, é que esse movimento não precisa ter destino. Basta que exista. Se você já conseguiu sobreviver à primeira parte dessa aula, parabéns. Não que isso vá cair em alguma prova oficial, mas já vale como conquista pessoal. Agora, antes de alguém reclamar que a explicação estava muito abstrata, vamos tentar definir o que afinal é essa tal de dopamina. Porque até aqui, eu só disse que ela manda em você, que ela engana você, que ela basicamente é aquele colega de grupo que não aparece na hora da entrega, mas ainda assim recebe nota igual. Só que, no mundo da química, precisamos de algo um pouco mais formal do que um aluno chato que nunca estuda, mas influencia a sala inteira. A dopamina, para começar, é uma molécula. Uma molécula relativamente pequena, formada por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, arranjados de maneira tão precisa que, se você mudar uma letrinha, não dá mais dopamina, dá outra coisa completamente diferente. É quase como escrever prova, e sem querer, escrever proso. Ninguém sabe o que significa, mas já não é a mesma palavra. Então, sim,
A dopamina é como uma palavra bem escrita no dicionário químico do seu cérebro. E é importante que esteja correta, porque se não estiver, sua motivação para levantar da cama pode simplesmente desaparecer. Do ponto de vista técnico, a dopamina é classificada como um neurotransmissor. Traduzindo, ela é uma daquelas substâncias responsáveis por transmitir mensagens entre os neurônios, que são as células nervosas. Pense no cérebro como um auditório gigante, cheio de cadeiras ocupadas por alunos chamados neurônios. Cada aluno quer conversar com o colega ao lado, mas não pode simplesmente falar diretamente, porque o professor, que no caso é a biologia, proibiu o contato direto. Então, o que eles fazem? Passam bilhetes. Esses bilhetes são os neurotransmissores. A dopamina é um desses bilhetes, mas é o tipo de bilhete que não traz fofoca, nem aviso de lição de casa. Ele traz motivação. Ele é do tipo: levanta daí, vai buscar a recompensa, porque talvez tenha biscoito no intervalo. Pô, mas não se engane. Quando eu digo motivação, não significa que a dopamina vai te transformar em um atleta olímpico ou num gênio da matemática. Não, nada disso. Muitas vezes, o impulso é para coisas bem banais, como abrir a geladeira pela 10ª vez em 10 minutos, mesmo sabendo que não surgiu comida nova lá dentro. Isso também é dopamina. E é por isso que ela tem uma reputação meio exagerada como molécula da felicidade, o que, claro, está errado. Se fosse só isso, seria muito simples. E ciência, como você já deve ter percebido, nunca é simples. Ciência é mais confusa do que decidir quem vai escrever a introdução no trabalho em grupo da 7ª série. Agora, vamos pensar em onde a dopamina é produzida. Ela não surge do nada, como ideias ruins em reuniões. Ela tem uma fábrica específica no cérebro, regiões chamadas de substância nigra e área tegmental ventral. Sim, os nomes parecem inventados por alguém que estava com preguiça de usar palavras normais. Substância nigra nada mais significa do que substância preta, porque quando olham essa região do cérebro, os cientistas notam uma coloração escura. Isso acontece porque tem muita melanina ali, ou seja, até dentro do cérebro tem pigmento. Já a área tegmental ventral é só um nome chique para uma região que, basicamente, serve de central de produção e distribuição. Pense como se fosse uma padaria que faz pães químicos. Ali, a dopamina é fabricada, embalada e depois enviada para os clientes, que são outros neurônios espalhados em diferentes bairros do cérebro. E assim como padarias diferentes têm clientes diferentes. A da esquina vende para os vizinhos, a do centro vende para os apressados de terno. A dopamina também tem rotas distintas. Ela pode ser enviada para o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por tomar decisões, planejar e fingir que você tem autocontrole. Pode ser enviada para o núcleo accumbens, que é como um pequeno parque de diversões interno, cheio de luzes piscando, onde a sensação de recompensa acontece. Ou pode ir para outras áreas que regulam movimento, emoção, até mesmo aprendizado. E aqui está o detalhe curioso. Se a dopamina fosse apenas sobre prazer, você não estaria conseguindo aprender nada agora, porque ela também está envolvida em memória e aprendizado. Sim, a mesma molécula que te faz dar refresh no feed pela 10ª vez é a que ajuda você a lembrar que 2 mais 2 são 4. Ou melhor, 2 mais 2 são 4. E isso é matematicamente exato, mas o interesse em aprender que 2 mais 2 são 4 só existe porque é a dopamina dando aquele pequeno empurrãozinho. Sem ela, você simplesmente olharia para o quadro, veria os números e pensaria: que interessante, mas tanto faz. Outro ponto importante: a dopamina não age sozinha. Ela não é a estrela única do show. Na verdade, é mais como o integrante da banda que toca baixo. Discreto, quase ninguém presta atenção, mas sem ele, a música desanda. Ela trabalha junto com outros neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina, o glutamato, cada um com uma função específica. Se fosse uma sala de professores, a dopamina seria aquele professor que incentiva os alunos a levantarem da cadeira. A serotonina seria o professor que tenta manter a calma e a harmonia.
O glutamato seria o professor que fala alto demais e dá excesso de informações. O resultado é uma coordenação meio caótica, mas funcional. E já que estamos falando de caos organizado, é bom lembrar que o cérebro não gosta de equilíbrio perfeito. Ele gosta de desequilíbrios criativos. A dopamina, por exemplo, não pode estar nem de menos nem de mais. Se você tem dopamina de menos, pode ficar apático, sem vontade de fazer nada. É o equivalente a um professor que nunca aparece na sala. Ninguém se mexe, ninguém faz o trabalho, todo mundo fica olhando para o teto. Agora, se você tem dopamina demais, aí é bagunça completa. Alunos pulando pela janela, cadeiras viradas, gritaria. Em termos médicos, dopamina em excesso pode levar a comportamentos compulsivos, delírios, até doenças sérias, como esquizofrenia. Ou seja, tanto a ausência quanto o exagero são ruins. O ideal é um meio termo. Mas encontrar esse meio termo é mais difícil do que dividir igualmente uma pizza de 8 pedaços em um grupo de 7 pessoas famintas. A dopamina, portanto, não é só uma molécula do prazer. É uma molécula da motivação, do movimento, da expectativa. Ela está em cada pequena decisão, em cada impulso de levantar o braço, em cada sorriso que você dá quando alguém te oferece um café. E, ironicamente, é por causa dela que você continua aqui, ouvindo uma explicação interminável sobre ela mesma. A dopamina está basicamente recompensando você por estar recebendo informação, mesmo que essa informação seja mais demorada do que precisava. E talvez, só talvez, esse seja o detalhe mais importante. Nós somos criaturas que perseguem recompensas, não recompensas reais, mas promessas de recompensas. E é a dopamina quem vende essa promessa. Como uma espécie de vendedor ambulante, ela está sempre batendo na porta da sua consciência e dizendo: olha, talvez isso seja legal, talvez valha a pena, vai lá. Mas será que entender a definição técnica dessa molécula realmente explica por que ela ganhou tanta fama? Ou será que a história por trás da descoberta da dopamina é ainda mais estranha e reveladora? Se você pensou que a dopamina sempre existiu, tranquila e soberana dentro da cabeça das pessoas, enganou-se. A dopamina não nasceu famosa. Ela teve uma juventude obscura, um passado de anonimato científico, quase como aquele aluno quieto no fundo da sala, que ninguém nota, até que um dia ele dá uma resposta brilhante. Ou, mais realisticamente, até que o professor resolve puxar a ficha dele. Para entender isso, precisamos voltar no tempo, para quando a neurociência ainda parecia mais alquimia do que ciência. Estamos falando de meados do século XX. E já aviso, se você acha que a ciência hoje é lenta, imagine naquela época, quando não havia computadores decentes, os microscópios ainda eram limitados, e muita gente acreditava que doenças mentais eram resultado de espíritos ou castigos divinos. É nesse cenário nada glamouroso que entra a história da dopamina. Ela foi identificada pela primeira vez em 1952 por Arvid Carlsson, um sueco que, aparentemente, tinha tempo de sobra e paciência infinita para estudar substâncias químicas que ninguém mais queria olhar. Carlsson não só descobriu a dopamina como neurotransmissor, mas também percebeu que ela estava envolvida em funções de movimento. Para fazer isso, ele teve a brilhante e cruel, dependendo do ponto de vista, ideia de dar drogas a coelhos e depois observar o que acontecia. Porque, afinal, era assim que se fazia ciência experimental. Escolher um animal fofo, aplicar um químico estranho e anotar no caderno se ele parava de se mexer ou começava a pular sem parar. E, nesse processo, ele descobriu que, ao manipular os níveis de dopamina, os coelhos ficavam rígidos ou hiperativos. É como se tivesse encontrado o botão de volume do corpo, mas em vez de som, era movimento. Anos depois, esse achado rendeu a Carlsson o Prêmio Nobel de Medicina, em 2000. Sim, demorou quase 50 anos para a comunidade científica dizer: ah, isso era importante mesmo. O que só mostra como a ciência pode ser lenta e burocrática. Mais lenta, inclusive, do que uma fila de Xerox em época de provas. Mas, pelo menos, ele entrou para a história. Já os coelhos, esses não tiveram tanta sorte. Antes de Carlsson,
Outros químicos já tinham identificado a dopamina como uma substância presente no corpo, mas a maioria achava que ela era apenas um intermediário, uma etapa temporária na produção de noradrenalina. Era como se a dopamina fosse vista como um estagiário químico, alguém que passa o café, organiza os papéis e depois desaparece sem glória. Ninguém suspeitava que o estagiário era, na verdade, quem segurava a empresa inteira nas costas. E como toda boa descoberta científica, a dopamina também nasceu cercada de desconfiança. Alguns diziam: "Ah, isso é só mais uma molécula, temos centenas delas, para que dar atenção especial?" Outros ficavam obcecados em provar que ela tinha efeitos milagrosos. Essa divisão é muito parecida com a dinâmica de uma sala de aula quando o professor escreve uma palavra estranha no quadro. Metade dos alunos anota, achando que vai cair na prova. A outra metade ignora, convencida de que nunca mais vai ouvir falar daquilo. Acontece que, nesse caso, a palavra estranha era dopamina e, spoiler, ela caiu na prova da vida. O nome, aliás, vem da junção de dopa com amina. Dopa era um precursor químico já conhecido, a L-dopa, e amina indica que a molécula tem um grupinho químico chamado amina. Nada muito poético. Não houve inspiração mitológica, nem homenagem a algum rei grego, nem nada do tipo. Foi pura praticidade química. É como dar nome para arquivos no computador. Trabalho final, versão, US, definitiva, mesmo .doc. Não é bonito, mas funciona. À medida que as pesquisas avançaram, os cientistas começaram a perceber que a dopamina não estava só no movimento, mas também nas emoções, na motivação e até em doenças mentais. Foi aí que a coisa ficou interessante, ou preocupante. Porque, de repente, a dopamina deixou de ser o estagiário ignorado e virou a celebridade da bioquímica. O problema é que, como toda celebridade, ela passou a ser interpretada de maneiras erradas. Jornais começaram a chamar a dopamina de molécula da felicidade. Pesquisadores menos rigorosos a usavam como justificativa para quase qualquer comportamento humano. É quase como quando uma música viraliza no TikTok. De repente, está em todo lugar, até em contextos que não fazem o menor sentido. Mas é preciso lembrar que, naquela época, as técnicas de análise eram muito mais precárias do que hoje. Não existiam imagens de ressonância magnética detalhadas, nem computadores capazes de simular redes neurais. O que havia eram experimentos cheios de margem de erro, muitas hipóteses ousadas e paciência de monge. Ainda assim, cada descoberta era celebrada como se fosse a chave para todos os mistérios da mente. É claro que não era, mas ninguém queria admitir. Afinal, a ciência também tem seu lado teatral. E por falar em teatro, a descoberta da dopamina teve um efeito colateral curioso. Ela mostrou que doenças neurológicas, como o Parkinson, estavam ligadas a alterações químicas específicas no cérebro. Isso foi revolucionário porque, até então, muita gente acreditava que Parkinson era apenas uma consequência do envelhecimento, ou, pior ainda, uma espécie de maldição inevitável. Ao mostrar que a falta de dopamina na substância nigra estava diretamente ligada aos tremores, Carlson e seus colegas mudaram a forma como entendemos a doença. Foi como trocar uma peça de teatro mal ensaiada por um roteiro bem escrito. Claro, o tratamento não surgiu imediatamente. Demorou décadas até que a L-dopa, um precursor da dopamina, fosse usada como medicamento. Mas, de repente, havia esperança de que se poderia modular quimicamente algo que parecia apenas destino. Imagine o impacto disso na época. Era como se, de repente, alguém dissesse que você pode ajustar seu humor, seus movimentos e até sua vontade de viver com uma pílula. Quase ficção científica, mas com ratos e coelhos como cobaias. E assim, pouco a pouco, a dopamina foi saindo da obscuridade e entrando no vocabulário popular. O que antes era uma molécula escondida em artigos acadêmicos, agora aparecia em conversas de café. Ah, isso aí é dopamina, né? Como se todo mundo tivesse feito mestrado em neurociência. A ironia é que quanto mais famosa ela ficou, mais simplificada foi sua imagem. Porque o público não gosta de complexidade. O público gosta de explicações rápidas. Dopamina é prazer. Pronto, fim de papo. O problema é que essa versão resumida
É tão verdadeira quanto dizer que a escola existe só para ensinar a usar o compasso de desenho. E, no entanto, é justamente essa simplificação que fez a dopamina ganhar o status de mito moderno. Porque, se há algo que a história mostra, é que as pessoas preferem acreditar em explicações simples do que encarar a bagunça real da biologia. Talvez porque lidar com a bagunça dê tanto trabalho quanto dividir quem lava a louça depois de uma festa. Mas será que entender apenas a origem histórica da dopamina é suficiente? Ou será que precisamos olhar mais de perto como o cérebro, essa cidade caótica de sinais elétricos e químicos, organiza tudo isso em rotas e sistemas? Se você ainda está acompanhando esta explicação, parabéns, sua dopamina já está fazendo hora extra. Agora que já entendemos que ela existe, que foi descoberta, e que não é apenas um detalhe químico irrelevante, precisamos olhar para o palco onde ela atua, o cérebro. E aí, meu caro ouvinte, é como se entrássemos em um laboratório vivo, barulhento e desorganizado, mas que insiste em funcionar todos os dias. O cérebro não é exatamente um lugar simples. Ele é mais parecido com uma cidade que foi crescendo sem planejamento, cheia de becos, vielas, ruas que terminam em nada e, surpreendentemente, também algumas avenidas largas e bonitas. O trânsito é caótico, os sinais nem sempre funcionam, mas de algum jeito a população, os neurônios, continua circulando. Dentro dessa cidade, a dopamina é como uma linha específica do metrô, e não é uma linha qualquer. É aquela linha que, se parar, a cidade inteira entra em colapso. Só que, ao contrário de uma linha de metrô bem sinalizada, a dopamina viaja por rotas que parecem ter sido desenhadas por um arquiteto que desistiu no meio do projeto. Temos rotas com nomes simpáticos, mas complicados. Sistema mesolímbico, sistema mesocortical, sistema nigroestriatal. Cada um deles conecta pontos diferentes, mas todos têm algo em comum. Carregam mensagens que determinam o que você vai querer, como você vai agir e, às vezes, até se você vai conseguir se mexer. O sistema mesolímbico, por exemplo, é um clássico. Ele conecta a área tegmental ventral ao núcleo accumbens, duas regiões que, pelo nome, parecem dignas de um mapa de parque temático. Esse sistema é famoso por estar ligado ao prazer e à motivação. É ele que faz você sentir aquela excitação esquisita quando compra algo em promoção, mesmo que não precise daquilo. É também o que faz você continuar jogando videogame às 3 da manhã, porque só mais uma fase parece prometer uma recompensa gigantesca, mas nunca entrega exatamente o que você esperava. Já o sistema mesocortical leva a dopamina até o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável por planejamento, raciocínio e tomada de decisões. Em teoria, isso deveria significar que você é um ser racional, capaz de calcular os prós e contras de cada escolha. Mas na prática, esse sistema funciona como aquele colega do grupo de trabalho que jura que vai organizar tudo, mas acaba só fazendo uma lista mal feita. Ele tenta dar ordem, mas a dopamina ali muitas vezes só aumenta a sensação de expectativa sem entregar clareza. Resultado: você abre 10 abas no navegador, começa 3 tarefas diferentes e não termina nenhuma. E claro, temos o sistema nigroestriatal. Esse é mais discreto, mas absolutamente essencial. Ele vai da substantia nigra ao corpo estriado e controla funções motoras, ou seja, movimentos. É graças a esse sistema que você consegue andar, escrever, falar e até coçar a cabeça quando está confuso ouvindo esta explicação. Quando esse sistema falha, como no caso do Parkinson, o resultado é a perda de controle motor. Imagine que a linha de metrô que leva trabalhadores ao centro da cidade simplesmente parou. O caos é imediato e toda a rotina desmorona. Esses 3 sistemas formam um trio fundamental. E como todo trio, eles lembram aquela apresentação escolar em que 3 alunos sobem ao palco. Um fala demais, outro fala de menos e o terceiro está claramente nervoso, mas é o único que realmente estudou. A dopamina circula por eles em um equilíbrio instável, que mantém você funcionando. Se um falha, os outros tentam compensar, mas nunca é perfeito. É o equivalente a faltar um membro na apresentação. Os que ficaram tentam improvisar, mas no fundo,
Todo mundo sabe que não deu certo. É interessante observar como esses caminhos foram mapeados. A neurociência precisou de décadas para entender que não basta medir níveis de dopamina. Era preciso ver onde ela estava agindo, porque a mesma molécula em lugares diferentes pode gerar efeitos totalmente distintos. É como se você tivesse um professor que, em uma turma, é adorado pelos alunos, mas em outra é detestado. A pessoa é a mesma, mas o contexto muda tudo. A dopamina no núcleo accumbens é festa, motivação, brilho nos olhos. No corpo estriado, ela é coordenação motora, precisão de movimentos. No córtex pré-frontal, é expectativa e planejamento. O mesmo mensageiro, mas com resultados opostos. E aqui surge uma questão curiosa. Como o cérebro garante que a dopamina chegue no lugar certo? A resposta é que ele não garante. O transporte é feito de forma química, elétrica e, em muitos sentidos, caótica. É como se você entregasse uma carta sem CEP, apenas com o nome da pessoa escrito. Às vezes chega no destinatário correto, às vezes para em outro lugar. A diferença é que, quando a dopamina erra o endereço, o resultado pode ser algo tão pequeno quanto você esquecer o que ia falar no meio da frase, ou tão grande quanto desenvolver um distúrbio mental. Nada mal para uma molécula minúscula que não tem consciência de nada. Vale lembrar que os neurônios não encostam uns nos outros. Entre eles existe uma fenda, chamada sinapse, e é nessa fenda que a dopamina faz seu trabalho. Imagine que os neurônios são dois alunos em carteiras diferentes, tentando passar um bilhete sem que o professor perceba. Eles não podem simplesmente falar alto, porque isso chamaria a atenção. Então, um escreve o bilhete e joga para o colega. A dopamina é o bilhete. E a cada segundo, milhões desses bilhetes estão sendo trocados no seu cérebro, sem que você perceba. Aliás, você só percebe quando os bilhetes começam a se perder. Tudo isso nos leva a uma reflexão incômoda. Se nossa motivação, nossas ações e até nossos movimentos dependem dessas rotas químicas, até que ponto somos nós que escolhemos? Ou será que somos apenas passageiros de um metrô interno que decide para onde vamos, enquanto acreditamos estar no controle? Mas talvez a pergunta mais intrigante não seja sobre liberdade, e sim sobre propósito. Porque, afinal, se a dopamina não entrega exatamente prazer, mas apenas a expectativa dele, o que isso diz sobre a forma como buscamos satisfação? E será que, ao reduzir tudo a sistemas de recompensa, não estamos simplificando demais uma molécula que também participa de dor, medo e até frustração? Existe um mito muito conveniente, repetido em palestras motivacionais, em manchetes de revistas e até em conversas de WhatsApp, de que a dopamina é simplesmente o hormônio da felicidade. Parece prático, quase didático demais, como aqueles resumos de química que dizem: ácidos liberam íons de hidrogênio, bases liberam íons hidroxila, como se todo o resto do livro não existisse. Só que, infelizmente para os que amam simplificações, a dopamina não é só sobre felicidade. Aliás, se formos rigorosos, ela não é nem sobre felicidade em si. É mais sobre movimento, desejo, expectativa, busca. Tudo menos a alegria plena que as pessoas querem acreditar. Imagine que você vai a uma festa esperando encontrar amigos, música boa e comida de graça. O que te faz se arrumar, sair de casa e atravessar a cidade não é a festa em si, mas a antecipação da festa. Essa expectativa é dopamina. Agora, quando você chega lá e descobre que a comida acabou e a música está alta demais, a felicidade não aparece. Mas a dopamina já cumpriu seu papel, porque ela só precisava te tirar de casa. É como aquele colega que promete: relaxa, a gente divide o trabalho do seminário. E no fim não aparece, mas pelo menos fez você acreditar que valia a pena se preparar. Do ponto de vista técnico, a dopamina está muito mais associada ao chamado sistema de recompensa do cérebro do que ao prazer final. Ela age como um marcador de previsão de recompensa. Em termos científicos, quando você recebe algo melhor do que esperava, a liberação de dopamina aumenta. Quando recebe algo pior, a dopamina diminui. É um jogo de expectativas, quase como corrigir provas, em que a nota nunca bate exatamente com o esforço do aluno. Você estuda semanas e tira 7.
você não estuda nada e, misteriosamente, tira 9. O cérebro aprende com esses desencontros e ajusta o que esperar da próxima vez. Curiosamente, esse mecanismo foi estudado de forma mais clara com macacos. Pesquisadores perceberam que, quando os animais recebiam uma recompensa inesperada, como um pedaço de fruta do nada, havia um pico enorme de dopamina. Mas quando a recompensa se tornava previsível, por exemplo, sempre depois de um sinal sonoro, a dopamina não subia mais no momento da fruta, mas sim no momento do sinal. Ou seja, o prazer em si não era o ponto central, e sim a expectativa dele. O macaco não ficava animado porque comia a fruta, mas porque sabia que a fruta estava vindo. Troque o macaco por você esperando o celular vibrar com uma mensagem, e a lógica é a mesma. Isso também explica por que a dopamina pode estar ligada não apenas a momentos bons, mas também a situações nada agradáveis. O cérebro não está interessado em separar felicidade de infelicidade. Ele está interessado em registrar previsões e ajustar comportamentos. É por isso que a dopamina também pode ser liberada em contextos de medo ou estresse. Por exemplo, quando você se aproxima de um prazo final e lembra que não fez nada, aquele impulso repentino que te faz correr atrás das páginas restantes não é a felicidade atuando, é a dopamina te cutucando para agir. Ela não se importa se você está sorrindo ou chorando sobre o teclado. Um detalhe interessante é que a dopamina atua de forma diferente dependendo das vias neurais que comentamos antes. No núcleo accumbens, ela está relacionada ao desejo e à motivação. No corpo estriado, ao controle motor. No córtex pré-frontal, à atenção e planejamento. Isso quer dizer que o mesmo neurotransmissor que ajuda você a se concentrar numa equação matemática também pode ser o que faz você abrir a geladeira sem necessidade. É a mesma molécula, mas em palcos diferentes da peça. É como aquele ator que faz tanto papel de herói quanto de vilão em novelas diferentes. A atuação é igual, mas a interpretação do público muda. E aqui entra a parte mais irônica. Se a dopamina fosse apenas hormônio da felicidade, então doenças relacionadas à dopamina seriam facilmente resolvidas com doses extras de alegria. Mas, na prática, não é assim. O Parkinson, por exemplo, está ligado à falta de dopamina em áreas motoras, e o resultado são tremores e rigidez muscular, nada a ver com tristeza. Já a esquizofrenia pode estar relacionada ao excesso de dopamina em outras regiões, gerando delírios e alucinações. De novo, nada a ver com prazer. Ou seja, dopamina de menos ou de mais não deixa você apenas infeliz, deixa você fisicamente limitado ou completamente fora da realidade. É quase como um tempero, uma pitada dá sabor, exagero estraga a refeição e a ausência deixa tudo insosso. Mas como chegamos ao rótulo simplista de molécula da felicidade? Basicamente porque é mais fácil vender palestras, livros de autoajuda e posts motivacionais com uma frase curta do que com um tratado de neurociência. É muito mais atrativo dizer dopamina é felicidade, aumente a sua, do que explicar todo esse sistema confuso de previsão de recompensas. Afinal, ninguém quer ouvir sobre macacos em laboratórios quando pode acreditar que comer chocolate é um atalho científico para a alegria. E, se você reparar, essa confusão tem consequências curiosas. Pessoas começam a buscar hacks de dopamina, como se fosse possível enganar o cérebro de maneira definitiva. Alguns tentam tomar banhos gelados, outros ficam dias sem redes sociais, e alguns até apostam em suplementos milagrosos. É claro que alguns desses métodos podem alterar temporariamente os níveis de dopamina, mas acreditar que isso vai resolver todos os problemas humanos é como acreditar que trocar a cor da caneta vai garantir 10 na prova. Talvez ajude, mas não é exatamente o fator decisivo. A verdade inconveniente é que a dopamina não se importa com seus objetivos grandiosos. Ela não sabe nada sobre sucesso, felicidade ou realização pessoal. Ela só sabe responder a estímulos e ajustar expectativas. O resto, o significado que você dá às coisas, vem depois, de outros processos do cérebro. Mas é mais reconfortante acreditar que a molécula é mágica.
E reconforto, adivinhe, também envolve dopamina. Então, se a dopamina não é felicidade pura, mas sim expectativa, movimento e previsão, talvez a pergunta não devesse ser como aumentar dopamina, mas sim como entender os jogos que ela nos faz jogar. Porque no fim das contas, pode ser que estejamos todos correndo atrás de sinais, de promessas e de recompensas que nunca chegam exatamente como imaginamos. Mas será que esse mecanismo de antecipação pode explicar por que ficamos tão presos a certos hábitos, vícios e rotinas, mesmo quando sabemos que eles não são bons para nós? O cérebro, para variar, resolveu complicar as coisas. Ele não se contentou em criar a dopamina como um simples sinal químico. Não. Ele precisou inventar todo um sistema de recompensa, uma espécie de joguinho interno em que você é, ao mesmo tempo, o jogador, o prêmio e a cobaia. Se fosse um trabalho em grupo, seria aquele em que você faz as perguntas, escreve as respostas e ainda corrige a própria nota no final. Tudo isso achando que foi escolha sua. Spoiler, não foi. Esse sistema de recompensa é um mecanismo biológico que funciona de maneira quase infantil. Ele existe para garantir que você repita comportamentos importantes para a sobrevivência. Comer, beber água, procurar abrigo, se reproduzir. Coisas simples, mas que o corpo precisava transformar em algo irresistível. Afinal, ninguém sairia correndo atrás de comida só por obrigação matemática. Se o cérebro fosse apenas racional, talvez dissesse: 2 mais 2 são 4. Portanto, você deve ingerir calorias agora. Mas como ninguém se move diante de uma equação, o cérebro preferiu jogar o truque da dopamina. Em vez de explicar, ele recompensa. Na prática, funciona assim. Você faz algo útil para a sobrevivência. Comer, por exemplo. E o cérebro libera dopamina, te dando uma sensação agradável. Essa sensação não é exatamente felicidade, mas uma marquinha registrada, quase como um carimbo no passaporte. É a forma do cérebro dizer: isso foi bom, repita mais tarde. A cada repetição, o carimbo fica mais forte, até que você começa a procurar a atividade antes mesmo dela acontecer. É aí que entra a antecipação. E é aí que os hábitos e vícios nascem. Um exemplo clássico. Imagine que você recebe uma notificação no celular. Antes de abrir a mensagem, seu cérebro já libera dopamina. Não pelo conteúdo, que pode ser apenas um anúncio idiota de promoção de meia calça masculina, mas pela expectativa de que pode ser algo interessante. Essa antecipação é tão poderosa que você continua clicando em notificações mesmo quando 90% das vezes não valem nada. É como aquele aluno que continua levantando a mão para responder perguntas, mesmo depois de errar todas. Não é sobre acertar, é sobre a esperança de que uma hora vai dar certo. Os cientistas explicam isso com algo chamado erro de previsão de recompensa. O nome é mais chato do que deveria, mas a ideia é simples. Se a recompensa é melhor do que você esperava, a dopamina dispara. Se é pior, ela cai. Com isso, o cérebro ajusta seu comportamento. É um processo de tentativa e erro, mas em versão química. Basicamente, você é um aluno que faz simulações infinitas de prova, sendo avaliado a cada resposta por uma molécula que nem sabe seu nome. O lado curioso é que esse sistema não distingue coisas boas ou ruins no sentido moral. Para o cérebro, comer uma maçã ou fumar um cigarro são apenas estímulos. Se o comportamento ativa a dopamina, ele é registrado como relevante. Isso explica por que vícios são tão difíceis de quebrar. O cérebro não entende que um hábito é destrutivo, só entende que ele gera dopamina. É como um professor que dá pontos extras não pelo conteúdo certo, mas pela letra bonita do aluno. O sistema não é justo, mas é o que temos. Os ratos de laboratório já provaram isso inúmeras vezes. Em experimentos famosos, colocaram eletrodos no cérebro dos animais para estimular diretamente o sistema de recompensa. Resultado: os ratos apertavam a alavanca que ativava a dopamina sem parar, ignorando comida, água e descanso, até literalmente morrerem de exaustão. Agora, antes de julgar, pense. Você já maratonou uma série inteira em um fim de semana, comendo mal e dormindo pior?
Pois é, talvez você não esteja tão distante desses ratos. A diferença é só o cenário. Eles numa gaiola, você no sofá. O sistema de recompensa também explica fenômenos sociais. A lógica das redes sociais, por exemplo, é quase uma cópia do laboratório com ratos. Você posta uma foto, recebe curtidas aleatórias em intervalos irregulares e cada notificação aciona seu sistema de dopamina. Não é à toa que você fica preso, deslizando a tela como quem puxa uma alavanca imaginária. A tecnologia só descobriu como brincar com algo que já estava instalado no cérebro há milhares de anos. A diferença é que, enquanto antes o sistema servia para garantir que você caçasse mamutes e não esquecesse de beber água, hoje ele garante que você continue rolando o feed até às 2 da manhã. E para deixar a coisa ainda mais confusa, o cérebro adora quando a recompensa é imprevisível. É por isso que jogos de azar são tão viciantes. Se você ganha toda vez, o cérebro se acostuma rápido e perde o interesse. Se você nunca ganha, também desiste. Mas se o ganho vem de forma aleatória, a dopamina dispara muito mais. É a lógica da loteria, dos caça-níqueis e, de certa forma, até do amor. Você nunca sabe quando vai dar certo, mas a possibilidade é viciante. É um mecanismo evolutivo meio cruel, mas extremamente eficiente. Esse sistema, claro, não foi projetado para a vida moderna. Ele evoluiu em ambientes de escassez, onde era útil se sentir motivado a procurar comida e a repetir comportamentos básicos. Mas agora, com supermercados cheios, aplicativos entregando comida e celulares distribuindo estímulos infinitos, o mesmo mecanismo acaba nos prendendo em ciclos estranhos. É como usar uma calculadora científica caríssima só para fazer conta de troco no mercadinho. Funciona, mas parece um uso meio exagerado do recurso. E há outro detalhe. O sistema de recompensa não se limita a coisas concretas. Ele também funciona com ideias. Quando você tem uma boa sacada, resolve um problema, ou sente que aprendeu algo novo, a dopamina também aparece. É como se o cérebro dissesse: ótimo, guarde isso, pode ser útil depois. Mas, como já sabemos, a dopamina não garante que você realmente vai lembrar. Ela só garante a sensação de que valeu a pena. É como tirar foto da lousa e nunca olhar depois. O registro está lá, mas a utilidade é questionável. Portanto, podemos dizer que o sistema de recompensa é uma ferramenta poderosa, mas nada sofisticada. Ele não tem nuances, não avalia moralidade, não distingue entre o útil e o inútil. Ele só marca comportamentos como relevantes quando ativam dopamina. Isso pode ser bom, pode ser péssimo, mas é a realidade. E, se até aqui já parece que estamos sendo manipulados por dentro, espere só até vermos o que acontece quando esse equilíbrio da dopamina sai do normal, porque quando a quantidade dessa molécula é muita ou pouca demais, o sistema não só falha, ele transforma completamente a forma como você existe no mundo. Se até agora a dopamina parecia apenas um empurrãozinho inofensivo que te faz abrir a geladeira sem necessidade, chegou o momento de admitir que ela também pode ser o vilão da história. O equilíbrio dessa molécula é tão delicado que, quando ela aparece de menos ou de mais, os efeitos são dignos de uma prova surpresa em plena sexta-feira. Inesperados, desagradáveis e impossíveis de ignorar. E diferente da prova, aqui não adianta colar do colega. Vamos começar pelo cenário em que há dopamina de menos. Nesse caso, o exemplo clássico é a doença de Parkinson. Essa condição acontece quando os neurônios da substância nigra, aquela região escura do cérebro que já mencionamos, começam a morrer. Esses neurônios são responsáveis por produzir dopamina para o sistema nigroestriatal, que controla os movimentos. Quando a fábrica fecha as portas, o resultado é tremor, rigidez muscular e dificuldade para iniciar movimentos. É como se a linha de metrô responsável por levar os trabalhadores ao centro simplesmente parasse. A cidade ainda existe, mas tudo fica travado. Curiosamente, o tratamento mais comum para Parkinson é dar ao paciente uma substância chamada L-Dopa, que é um precursor da dopamina. O corpo pega essa molécula e a transforma em dopamina, compensando a falta. Funciona como repor giz em uma sala de aula. O professor volta a te escrever no quadro, mesmo que a letra não esteja bonita. O problema é que, com o tempo, essa estratégia perde eficiência.
Os neurônios continuam morrendo e a reposição já não resolve tudo. É uma corrida contra o tempo em que, infelizmente, a biologia costuma ganhar. Mas dopamina de menos não causa só Parkinson. Ela também está associada à apatia, à falta de motivação e até a quadros de depressão. Imagine um aluno que não sente vontade de levantar nem para ir ao recreio. Ele não é preguiçoso no sentido tradicional. Ele simplesmente não tem o impulso químico que deveria empurrá-lo. A dopamina de menos é como um despertador quebrado. Você até sabe que precisa acordar, mas não há nada que faça você se mexer. Agora, vamos para o outro extremo. Dopamina demais. Nesse caso, os exemplos mais conhecidos são os transtornos psicóticos, como a esquizofrenia. Pesquisas mostram que, em algumas áreas do cérebro, o excesso de dopamina pode gerar alucinações e delírios. É como se o sistema de recompensa ficasse hiperativo, atribuindo importância exagerada a coisas aleatórias. O que para uma pessoa comum é apenas o barulho de uma porta, para alguém com excesso de dopamina pode ser interpretado como uma mensagem secreta do universo. O cérebro começa a marcar tudo como relevante e a vida vira um jogo caótico de pistas falsas. Esse excesso também está ligado a comportamentos compulsivos, jogos de azar, vícios em drogas, dependência em redes sociais. Todos esses fenômenos envolvem sistemas de dopamina que foram estimulados além da conta. Substâncias como cocaína e anfetaminas, por exemplo, agem diretamente aumentando a liberação de dopamina ou impedindo sua recaptação. O resultado é uma enxurrada química que dá uma sensação intensa de euforia. Só que, como todo exagero, o efeito vem seguido de queda. Depois do pico, os níveis caem e o corpo pede mais. É um ciclo vicioso que lembra aqueles trabalhos em grupo, onde um aluno faz tudo sozinho. No início, parece eficiente, mas depois ninguém mais aguenta. E há ainda um detalhe irônico. Tanto a falta quanto o excesso de dopamina podem causar alterações no movimento. No Parkinson, é a falta que gera rigidez. Já em alguns vícios, como o uso prolongado de drogas, o excesso inicial pode levar a movimentos repetitivos, estereotipados, quase automáticos. Ou seja, a mesma molécula pode tanto travar quanto acelerar a máquina. É como se um carro ficasse preso na garagem por falta de combustível, mas também pudesse rodar em círculos sem parar, porque alguém encheu o tanque demais. É importante lembrar que não existe um nível perfeito universal de dopamina. O que é equilibrado para uma pessoa pode não ser para outra. Além disso, os efeitos dependem de onde, no cérebro, a dopamina está atuando. É por isso que podemos ter ao mesmo tempo pacientes com Parkinson sendo tratados para aumentar dopamina em regiões motoras e pacientes com esquizofrenia sendo tratados com antipsicóticos que reduzem dopamina em outras regiões. Parece contraditório, mas é apenas a prova de que a biologia gosta de complicar as coisas. É mais confuso do que tentar dividir a nota de um trabalho em grupo quando metade da sala faltou no dia da apresentação. Outro ponto curioso é o impacto da dopamina em algo chamado anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. Quando o sistema de recompensa não funciona direito, mesmo experiências que deveriam ser agradáveis se tornam neutras. É como assistir a uma comédia inteira sem rir uma única vez. E não é porque a piada não é boa, mas porque o sistema químico que deveria marcar aquilo como prazeroso não está respondendo. Por outro lado, quando a dopamina é estimulada em excesso, até atividades banais podem se tornar obsessivas. Um exemplo é o jogo patológico. O cérebro associa cada vitória aleatória a um pico de dopamina e, mesmo que a maioria das tentativas seja fracasso, a pessoa continua insistindo. É a versão biológica do aluno que erra 10 vezes a mesma questão, mas continua respondendo com convicção. Esse desequilíbrio também aparece em situações do dia a dia. Você já deve ter sentido aquela ansiedade de abrir compulsivamente o celular, mesmo sem nenhuma notificação nova. Isso é dopamina em ação, funcionando em um padrão muito parecido com o dos vícios. Não há recompensa real, mas a expectativa é suficiente para te manter preso. Se fosse uma prova, seria como estudar incansavelmente para um conteúdo que nunca cai. E ainda assim, você continua insistindo, porque o sistema interno já carimbou aquilo como relevante.
Portanto, tanto a escassez quanto o excesso de dopamina transformam o cotidiano. Uma falta pode te deixar imóvel, sem energia para nada. Um excesso pode te lançar em espirais de paranoia ou compulsão. É um equilíbrio frágil, mantido por bilhões de sinapses que funcionam como cabos de eletricidade em uma escola velha. Alguns enferrujados, outros sobrecarregados, todos prontos para falhar a qualquer momento. Mas, se a dopamina pode nos levar a esses extremos de apatia ou compulsão, o que acontece quando ela é manipulada não apenas por doenças ou drogas, mas pelo próprio ambiente moderno em que vivemos, cheio de estímulos projetados para capturar nossa atenção? Se até agora parecia que a dopamina era apenas uma molécula perdida no meio do caos cerebral, precisamos lembrar que ela também é vítima das invenções humanas. Porque sim, nosso cérebro evoluiu para lidar com um mundo de caçadas, frutas raras e intervalos longos de tédio absoluto. Só que, em algum ponto, alguém inventou o smartphone, o fast food, as redes sociais, os jogos online e, basicamente, um parque de diversões químico portátil. O resultado é simples. A dopamina, que deveria ser um guia razoável de sobrevivência, virou um funcionário sobrecarregado em um escritório de call center. Atende uma ligação, já tem mais 5 na fila, todas urgentes, todas prometendo ser a mais importante da sua vida. Comecemos pelo óbvio, o celular. Esse aparelho, que cabe no bolso, conseguiu reunir praticamente todos os gatilhos possíveis de dopamina em um único lugar. Notificações, mensagens, curtidas, sons, vibrações. Cada estímulo funciona como uma pequena alavanca de rato de laboratório. O mais cruel é que a recompensa raramente é proporcional à expectativa. Você abre o celular, esperando algo grandioso, e encontra um cupom de desconto para meia calça ou um vídeo de gato que você já viu 10 vezes. Mas não importa, a expectativa já garantiu o disparo de dopamina. É como estudar o ano inteiro para a prova final e descobrir que a questão principal valia apenas meio ponto. E, mesmo assim, você se sente compelido a tentar. Outro exemplo é a comida ultraprocessada. Durante a maior parte da história humana, açúcar e gordura eram recursos raros. Encontrar uma fruta doce ou um pedaço de carne gorda significava energia extra e chances maiores de sobrevivência. Por isso, o cérebro aprendeu a liberar dopamina nesses momentos. O problema é que agora temos supermercados cheios de doces, salgadinhos e fast food que entregam combinações de açúcar, gordura e sal em níveis que a natureza nunca imaginou. Cada mordida é um atalho químico que engana o cérebro como se você tivesse encontrado o banquete do século. E claro, ele pede mais. Não importa se o banquete vem numa embalagem plástica que expira em 2030. O sistema de recompensa não foi programado para lidar com isso. E não podemos esquecer as redes sociais. Elas são especialistas em explorar o chamado reforço intermitente. Aquela lógica de recompensas imprevisíveis que já viciava ratos em laboratórios e jogadores em cassinos. Você publica algo e não sabe quando virão os likes. Pode ser em segundos, pode ser em horas, pode ser nunca. Essa incerteza faz com que cada notificação seja mais viciante do que a anterior. É como esperar o professor devolver a prova. Você não sabe se tirou 10 ou se zerou, mas a expectativa já é suficiente para te manter ansioso. Só que no caso das redes, a prova nunca acaba e sempre há outra nota para sair. O mesmo vale para séries e jogos digitais. Plataformas de streaming liberam temporadas inteiras de uma vez, e você passa horas maratonando, sem nem perceber que já é madrugada. Cada episódio termina em um gancho, prometendo que o próximo trará a grande revelação, que nunca vem de fato. É um ciclo interminável de expectativas alimentadas pela dopamina. Com jogos acontece algo parecido. Níveis curtos, recompensas pequenas, medalhas virtuais. Tudo calibrado para acionar constantemente o sistema de recompensa. No fim, você gasta 3 horas conquistando um troféu que não serve nem para colocar na estante. O curioso é que em muitos desses casos, a dopamina não está ligada ao prazer final, mas à busca incessante. O que mantém você rolando a tela ou clicando em próximo episódio não é a satisfação plena, mas a antecipação.
É quase como esperar pelo recreio na escola. A expectativa é sempre melhor do que os 20 minutos reais de pátio, que normalmente terminam em fila, empurrões e um pão de queijo duvidoso. Além disso, existe o problema da tolerância. Quanto mais você estimula a dopamina, menos efeito ela parece ter. Isso é visto em vícios químicos, mas também em hábitos cotidianos. O primeiro vídeo engraçado do dia pode gerar risadas. O 15º já parece sem graça. O primeiro hambúrguer causa euforia. O quinto é só peso no estômago. É como se o cérebro dissesse: sim, eu entendi que isso é legal, não precisa repetir 50 vezes. Só que o sistema de recompensa, viciado em repetir estímulos, insiste em continuar. O resultado disso é uma espécie de fadiga dopaminérgica. Não existe esse termo oficialmente nos manuais médicos, mas a ideia circula em discussões populares. A noção de que estamos constantemente exaustos de tanto estímulo, incapazes de sentir prazer em coisas simples. É aquela sensação de abrir um livro e achar chato, porque o cérebro já se acostumou a estímulos mais intensos e imediatos. Seria como pedir para um aluno acostumado a jogos eletrônicos passar a tarde inteira jogando bingo com a avó. O contraste é tão grande que ele simplesmente não sente motivação. Claro, essa não é uma condenação definitiva. O cérebro ainda é plástico, capaz de se adaptar. Mas a lógica é clara. Quanto mais estímulos fáceis e intensos disponíveis, mais difícil fica valorizar atividades que exigem esforço. E é aí que mora a ironia. A mesma dopamina que deveria nos guiar para atividades de sobrevivência, agora nos prende em ciclos de gratificação vazia. Em vez de caçar mamutes, caçamos notificações. Em vez de colher frutas raras, colecionamos likes. O instinto é o mesmo, mas o cenário mudou. E talvez o ponto mais curioso seja este. O ambiente moderno não apenas fornece estímulos dopaminérgicos, ele é planejado para isso. Indústrias inteiras, alimentícia, tecnológica, publicitária, testam e refinam formas de prender a atenção e acionar o sistema de recompensa. Não é coincidência que aplicativos sejam coloridos, cheios de sons e vibrações. Não é coincidência que comidas industrializadas combinem açúcar, sal e gordura em medidas precisas. Não é coincidência que jogos tenham sistemas de recompensas aleatórias. Nada disso é acidental. É engenharia dopaminérgica aplicada ao consumo. E, se o ambiente já entendeu como manipular nossos sistemas internos, a pergunta que resta é: quem está realmente no controle? Nós, que clicamos, compramos e rolamos telas sem parar? Ou a dopamina, que só está obedecendo a gatilhos cuidadosamente projetados? Mas talvez a questão mais incômoda não seja nem essa. Porque se a dopamina pode ser manipulada pelo ambiente, imagine o que acontece quando ela é deliberadamente explorada pelo marketing, pelas empresas e pelas estratégias de consumo em larga escala. Se até aqui já parecia que a dopamina estava sendo sobrecarregada pela vida moderna, prepare-se para a aula de como transformamos um mecanismo biológico em ferramenta de manipulação em massa. Porque não basta a dopamina ser responsável por nossas vontades naturais, agora ela também é explorada por publicitários, engenheiros de aplicativos e especialistas em consumo que entenderam que prender a sua atenção é a maneira mais rentável de viver. É quase como se a humanidade tivesse descoberto o botão secreto que controla o cérebro. E, claro, decidisse usá-lo não para resolver grandes problemas, mas para vender refrigerante e tênis com luzinha. O marketing, aliás, é um exemplo cristalino de engenharia dopaminérgica. Pense nos comerciais de fast food. Eles não vendem hambúrguer, eles vendem expectativa. A câmera mostra o pão fofinho, o queijo derretendo, a carne fumegante. Tudo em câmera lenta, com música orquestral no fundo, como se fosse a cena final de um filme épico. O truque não está no sabor real, que normalmente decepciona na primeira mordida. Está na antecipação criada. A dopamina dispara antes mesmo do primeiro pedaço. E quando você percebe que o sanduíche da propaganda não se parece em nada com o da bandeja, já é tarde demais. A dopamina cumpriu sua função, que era te fazer comprar. Isso acontece em todas as áreas.
Promoções do tipo "só hoje" são outro clássico. Você entra numa loja e vê uma placa em vermelho gritando que aquele produto está com 50% de desconto. Seu cérebro, que adora previsões de recompensa, interpreta como uma oportunidade única e libera dopamina. Você compra, leva para casa e nunca usa. Mas a sensação de ter ganhado ativa exatamente o mesmo circuito que faria um caçador pré-histórico vibrar ao encontrar frutas maduras no mato. É a mesma lógica, só que aplicada a uma sanduicheira que vai acumular poeira no armário. Os aplicativos seguem a mesma receita. Redes sociais, por exemplo, não foram projetadas para mostrar informações de maneira eficiente. Elas foram projetadas para maximizar o tempo de tela. Isso significa que cada detalhe é calculado para acionar seu sistema de recompensa. O botão de curtir é um exemplo óbvio. Ele não entrega nada de concreto, mas dispara dopamina só por ser uma validação social. É como receber uma estrelinha dourada na escola, inútil no boletim final, mas viciante o suficiente para você continuar tentando. E há o famoso scroll infinito. Ao contrário de um livro, que tem fim, ou de uma revista, que acaba em algumas páginas, o feed das redes sociais nunca termina. Você rola, rola e sempre há algo novo. Esse formato é viciante justamente porque ativa o reforço intermitente. Você nunca sabe quando vai aparecer algo interessante, mas a possibilidade está sempre ali. É o equivalente digital de uma máquina caça-níquel. Você puxa a alavanca sem parar, esperando que uma combinação rara apareça. Só que, em vez de moedas, você recebe memes de gatinhos e vídeos curtos de danças. As empresas sabem disso e não escondem. O próprio design de aplicativos muitas vezes envolve equipes de psicólogos e neurocientistas especializados em comportamento. Não é coincidência que notificações sejam vermelhas, a cor associada à urgência. Não é coincidência que jogos online tenham recompensas aleatórias. Não é coincidência que plataformas de streaming liberem temporadas inteiras de uma vez. Tudo é planejado para acionar dopamina em níveis suficientes para te manter preso, mas nunca o bastante para te satisfazer plenamente. Afinal, se você estivesse satisfeito, desligaria o celular. Mas não é só no digital. O consumo físico também se aproveita dessa lógica. Supermercados, por exemplo, são organizados para ativar o sistema de recompensa. Produtos essenciais, como arroz e leite, ficam no fundo da loja. Assim, você precisa atravessar os corredores cheios de tentações coloridas que piscam dopamina no seu cérebro. O cheiro de pão assado na padaria interna não está ali por acaso. É um estímulo olfativo projetado para disparar seu sistema de recompensa, mesmo que você não esteja com fome. É basicamente um laboratório gigante, mas em vez de ratos e alavancas, temos carrinhos e caixas registradoras. Curiosamente, até a política aprendeu a brincar com a dopamina. Slogans curtos, promessas vagas, jingles pegajosos, tudo funciona como gatilho de expectativa. Você não vota pela realidade objetiva do que vai acontecer, mas pela antecipação de uma mudança. É uma jogada arriscada, mas extremamente eficaz, porque explora exatamente a mesma via neural que fazia nossos ancestrais caírem em festa ao encontrar uma árvore carregada de frutas. A diferença é que, em vez de frutas, você recebe discursos intermináveis e bandeirinhas de plástico. E aqui vem a ironia maior. Saber disso não impede que você seja manipulado. Assim como um aluno pode entender perfeitamente a teoria da gravidade e ainda assim tropeçar na escada, você pode conhecer os mecanismos da dopamina e continuar clicando em notificações inúteis. O conhecimento não desliga o sistema de recompensa. No máximo, adiciona uma camada de frustração consciente. Você sabe que está sendo manipulado, mas a dopamina já correu pelo cérebro. É como rir de uma piada ruim contra a própria vontade. E, como sempre, o problema não está apenas no exagero, mas no fato de que o sistema é calibrado para nunca dar o suficiente. Se as redes sociais entregassem a mesma quantidade de validação em intervalos fixos, o interesse cairia. Se os jogos dessem recompensas iguais toda vez, ninguém continuaria jogando. O truque é manter você preso no limbo da expectativa eterna. A dopamina dispara, mas a satisfação nunca chega de verdade.
É como esperar o professor corrigir a prova. A cada dia você acredita que a nota vai sair. E ela nunca sai. Mas você continua voltando. O marketing, portanto, transformou a dopamina de mecanismo biológico em moeda de troca. Cada clique, cada compra, cada curtida é, na verdade, uma negociação química. E se até aqui já pareceu estranho, prepare-se, porque alguns dos experimentos que revelaram esse funcionamento do cérebro são ainda mais bizarros do que qualquer campanha publicitária. Afinal, antes de sabermos como vender hambúrguer com câmera lenta, cientistas precisaram observar ratos, macacos e até humanos em situações que beiram o absurdo. Se até agora falamos de dopamina como se fosse uma atriz discreta em um palco invisível, chegou a hora de olhar para os bastidores estranhos e, às vezes, assustadores que revelaram seu papel. Porque para a ciência entender como essa molécula funciona, não bastava observar pessoas sorrindo depois de comer chocolate. Foi preciso criar experimentos que hoje pareceriam saídos de uma mistura de laboratório e circo bizarro. Afinal, nada mais científico do que colocar ratos, macacos ou até estudantes universitários em situações absurdas e anotar resultados em um caderno. O exemplo mais clássico e mais cruel é o dos ratos com eletrodos. Na década de 1950, James Olds e Peter Milner fizeram uma experiência que parece roteiro de um episódio de humor negro. Eles implantaram eletrodos em regiões do cérebro dos ratos que, mais tarde, seriam identificadas como parte do sistema de recompensa. Quando os ratos apertavam uma alavanca, recebiam uma pequena descarga elétrica que estimulava essas áreas. Resultado, eles apertavam a alavanca sem parar. Esqueciam de comer, beber e dormir. Passavam horas acionando o estímulo, como se a vida inteira se resumisse a esse gesto. É quase a versão roedora de passar madrugada jogando videogame sem perceber que a pizza esfriou. O detalhe mais desconfortável é que esses ratos literalmente morreram de tanto apertar a alavanca. Não é exagero. Eles ignoraram necessidades básicas, tudo em nome da dopamina artificial. O experimento mostrou de forma brutal o poder desse sistema. Se você tivesse um botão que garantisse uma dose de prazer antecipado infinito, provavelmente também ficaria preso a ele. Aliás, talvez você já tenha esse botão, só que em formato de tela de celular. Outro experimento, desta vez com macacos, ajudou a esclarecer que a dopamina não responde apenas à recompensa, mas à expectativa dela. Wolfram Schultz, nos anos 90, treinou macacos para esperar uma recompensa de suco após um sinal sonoro. No início, a dopamina disparava quando o suco era entregue. Mas com o tempo, os neurônios começaram a disparar no momento do sinal, não da recompensa. O cérebro aprendeu a antecipar. E quando o suco não vinha, a atividade de dopamina caía drasticamente, quase como a frustração de um aluno que estudou o capítulo errado para a prova. Esse detalhe foi fundamental para mostrar que dopamina não é felicidade pura, mas cálculo de previsões. O cérebro não está interessado apenas em recompensar, mas em ajustar expectativas. É quase como aquele professor que diz: "Isso vai cair na prova", e depois não coloca a questão. A decepção não está no conteúdo, mas na quebra da promessa. E não foram apenas ratos e macacos. Experimentos em humanos também mostraram como a dopamina funciona, embora, felizmente, sem eletrodos implantados na maioria dos casos. Um exemplo são estudos com jogos de azar. Pesquisadores colocaram voluntários para jogar em máquinas caça-níqueis enquanto mediam a atividade cerebral. Descobriram que as áreas dopaminérgicas disparavam não apenas quando havia vitória, mas também durante as quase-vitórias, aquela situação em que faltou um símbolo para ganhar. Ou seja, até a ilusão de que você quase conseguiu já é suficiente para liberar dopamina. É a mesma lógica que faz você acreditar que estudar até a página 99 do livro te deixou quase pronto para a prova, mesmo que a questão estivesse na página 100. Há também os experimentos com drogas. Cientistas perceberam que substâncias como cocaína e anfetaminas agem diretamente no sistema de dopamina, bloqueando sua recaptação ou aumentando sua liberação. Isso explica a sensação intensa de euforia, seguida pelo colapso posterior.
É como se o cérebro tivesse recebido uma avalanche de carimbos de recompensa, todos de uma vez, até que a máquina quebra. O problema é que, depois dessa inundação, os níveis normais parecem fracos. O que antes era prazeroso, como ouvir música ou comer, já não tem efeito. O sistema foi reajustado para outro patamar, e agora tudo parece insosso. É como se você tivesse passado meses comendo bolo de chocolate todos os dias, e de repente, alguém te oferecesse uma bolacha de água e sal. Outro detalhe curioso é que alguns experimentos mostraram que a dopamina pode ser estimulada não só por prazer, mas também pela novidade. Apresentar algo novo, um objeto, uma imagem, até uma palavra, já é suficiente para ativar o sistema. Isso explica por que tantas pessoas se viciam em notícias, mesmo quando elas são ruins. O cérebro não está recompensando a qualidade da informação, mas o simples fato de ser algo diferente. É como aquele aluno que nunca lê o livro inteiro, mas adora abrir a primeira página de qualquer coisa só para sentir que começou. E se você acha que os experimentos já eram estranhos, há os que beiram o surreal. Em algumas pesquisas, pacientes com Parkinson tratados com L-Dopa desenvolveram comportamentos compulsivos inesperados, vícios em jogos, compras exageradas, até obsessão por sexo. Isso porque a medicação, ao repor dopamina para os movimentos, também estimulava demais o sistema de recompensa. É o típico caso em que você resolve um problema e cria outro, como consertar a torneira da cozinha e, sem querer, inundar a sala. Esses casos revelam algo essencial. A dopamina não pode ser entendida apenas como uma linha reta entre ação e recompensa. Ela é mais parecida com um professor confuso que distribui pontos extras de forma aleatória. Às vezes você acerta a resposta errada e ganha prêmio. Às vezes, estuda o conteúdo certo e não recebe nada. O cérebro, coitado, só vai registrando esses acasos e ajustando o comportamento. E talvez o mais desconfortável seja perceber o quanto esses experimentos se parecem com a vida real. Os ratos apertando alavancas até a morte não estão tão distantes de pessoas presas em jogos digitais ou rolagem infinita. Os macacos esperando suco após um sinal sonoro são praticamente a versão animal de quem fica ansioso pela notificação do celular. E as recompensas aleatórias das máquinas caça-níqueis são idênticas aos sistemas de redes sociais e aplicativos modernos. A ciência descobriu os mecanismos em laboratório, mas a sociedade os transformou em entretenimento em escala global. No fim das contas, os experimentos não só mostraram como a dopamina funciona, mas também como somos incrivelmente vulneráveis a ela. E sabendo disso, fica difícil não se perguntar se nossa motivação mais profunda pode ser acionada por algo tão pequeno quanto uma molécula. Até que ponto somos realmente livres nas escolhas que fazemos todos os dias? Se você chegou até aqui, já percebeu que a dopamina é uma espécie de maestro invisível de nossas vontades. Mas agora entramos em um território mais espinhoso, a filosofia barata da dopamina. Porque, se essa molécula tem tanto poder sobre nossas decisões, precisamos encarar a pergunta incômoda que ninguém gosta de ouvir. Até que ponto somos realmente livres? Ou será que o livre-arbítrio é só um nome elegante para processos químicos acontecendo sem a nossa permissão? Imagine a cena. Você está em frente à geladeira, duas opções diante de você, um pedaço de bolo de chocolate e uma maçã. Você gostaria de acreditar que sua escolha depende da sua força de vontade, do seu autocontrole, ou, quem sabe, de uma inspiração momentânea para ser saudável. Mas, na prática, a dopamina já está gritando: bolo, bolo, bolo! E antes mesmo de você racionalizar, sua mão já se moveu. O cérebro, então, cria uma desculpa bonita, algo como: eu mereço um prêmio depois de um dia difícil. Mas a verdade é que a molécula decidiu por você. Sua consciência só entrou no fim, para justificar o inevitável. Esse tipo de raciocínio coloca em xeque toda a noção de responsabilidade. Se nossas escolhas estão ancoradas em picos e quedas de dopamina, o quanto realmente controlamos nossas vidas? Quando alguém diz, eu não consegui resistir, talvez não seja apenas uma desculpa esfarrapada. Talvez seja literalmente verdade, do ponto de vista neuroquímico. O problema é que aceitar isso seria como admitir que nossas decisões são tão livres quanto a de um rato apertando uma alavanca.
E isso, claro, nos leva ao velho dilema filosófico. Somos agentes autônomos ou marionetes de nossas sinapses? O tema é discutido há séculos. Aristóteles falava da razão como guia da vida humana. Kant insistia na autonomia moral como fundamento da ética. E agora chega a neurociência para dizer: na verdade, é tudo dopamina. É quase ofensivo. É como estudar literatura por anos e ouvir alguém dizer que, no fundo, tudo é só um monte de palavras. Experimentos curiosos já testaram a relação entre dopamina e livre-arbítrio. Em alguns estudos, pacientes com Parkinson que recebiam doses altas de L-Dopa passaram a tomar decisões impulsivas, muitas vezes desastrosas, como gastar economias inteiras em jogos de azar. Pergunta: isso era livre-arbítrio ou efeito colateral da medicação? Outros pacientes, ao contrário, relatavam uma sensação de perda de vontade quando os níveis de dopamina estavam baixos. É como se a própria noção de escolha dependesse da disponibilidade da molécula. Se pensarmos bem, até as ações mais livres podem ser vistas como produtos químicos. O estudante que resolve virar à noite para estudar química orgânica não está fazendo isso por puro amor ao conhecimento. Ele está respondendo a um sistema de recompensas interno, calibrado pelo medo da prova e pela expectativa de alívio quando terminar. Até a escolha de estudar filosofia para questionar a dopamina pode, ironicamente, ser explicada pela própria dopamina. É um círculo vicioso, digno de uma aula de lógica mal explicada. Esse raciocínio nos leva a um paradoxo. Se a dopamina é a base de nossas decisões, então até o ato de tentar controlar a dopamina é por si só influenciado por ela. É como tentar puxar os próprios cadarços para se levantar do chão. Você pode até fazer força, mas o resultado será apenas frustração. É claro que existem aqueles que tentam salvar o livre-arbítrio, dizendo que a dopamina não determina, apenas influencia, que nós ainda temos algum espaço para resistir. Mas essa explicação soa tão convincente quanto um professor dizendo: essa questão é opcional, e no fim ela vale metade da prova. A influência é tão grande que a distinção entre determinar e sugerir fica quase irrelevante. E aqui surge outra ironia. Se aceitarmos que nossas decisões são guiadas por dopamina, isso pode nos tornar mais compreensivos. Afinal, julgar alguém por um vício ou por uma escolha ruim seria como culpar um carro por gastar combustível. Mas, ao mesmo tempo, essa visão também nos tira qualquer mérito. Nossas conquistas deixam de ser provas de força de vontade e passam a ser apenas a soma de moléculas no lugar certo, na hora certa. Seu diploma, sua promoção, seu relacionamento, tudo reduzido à química. Nada mais deprimente e nada mais libertador ao mesmo tempo. Alguns filósofos modernos tentam resolver esse dilema, propondo que o livre-arbítrio não é absoluto, mas compatível com influências biológicas. É como dizer que você tem liberdade para andar por uma sala, mas não para sair dela. Dentro do espaço delimitado pela dopamina, suas escolhas ainda existem. O problema é que essa sala é bem menor do que gostaríamos de acreditar. Talvez tenha o tamanho de uma sala de aula sufocante, onde as janelas não abrem e o ventilador faz mais barulho do que vento. O ponto curioso é que, mesmo sabendo disso, continuamos agindo como se tivéssemos autonomia plena. Continuamos escrevendo livros sobre disciplina, vendendo cursos de produtividade e criando métodos milagrosos de autocontrole. É a mesma ironia de ensinar técnicas de liberdade em cima de um palco iluminado por dopamina. Você aplaude porque foi manipulado a aplaudir. E, se aceitarmos que a dopamina é o verdadeiro maestro, surge outra questão ainda mais desconfortável. Será que nossos sonhos, ambições e até a busca por sentido não passam de truques químicos? Será que a ideia de que somos únicos é apenas mais uma recompensa ilusória, calibrada para nos manter em movimento? E chegamos ao fim, ou talvez ao meio, ou talvez a algum ponto indefinido desse percurso que começou com uma molécula e terminou. Bom, terminou aqui, mas sem terminar de fato. Por quê? Se a dopamina controla as nossas expectativas, será que a expectativa de um encerramento já não é,
em si, dopamina em ação? Será que o verdadeiro final é quando a gente decide desligar o vídeo ou quando o vídeo simplesmente acaba? Ou será que nunca acaba, porque a internet sempre sugere outro logo em seguida? É curioso, não é? A gente passou quase 2 horas falando de uma molécula, tentando organizar o raciocínio, mas no fim ficou parecendo mais uma prova de matemática em que a resposta dá 0 depois de 3 páginas de cálculo. Você se esforça, você escreve, você resolve a equação por extenso. 2 mais 2 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 dividido por 2 é igual a 6. E no fim, a sensação é só de confusão. Mas talvez a confusão seja o objetivo, porque se a dopamina gosta de expectativa, nada melhor do que uma conclusão que não conclui, que deixa a sensação de que faltou alguma coisa. Será que isso cai na prova? Será que existe mesmo um gabarito? Ou será que estamos apenas ensaiando o sono, como quem abre a apostila na véspera só para dizer que tentou? E o universo, será que também funciona na base de dopamina? Será que a expansão cósmica é só a expectativa infinita de chegar a algum lugar, sem nunca realmente chegar? Ou será que nós somos apenas átomos entediados tentando dar sentido a uma molécula que, no fim, não liga a mínima para o nosso drama? Talvez a grande lição de hoje seja que não há lição nenhuma. Ou talvez a lição seja que lições existem apenas para serem esquecidas no dia seguinte. Assim como essa aula, que você provavelmente não vai lembrar inteira, mas que já cumpriu sua função de encher o tempo com palavras mais longas do que precisavam ser. E, se você ainda estiver acordado, parabéns. Mas sério, vai dormir. Ou veja outro vídeo, tanto faz.